relação afetiva, ela tá aqui para o nosso próprio interesse, para que a gente se conheça, para que a gente se melhore, para que a gente se cure como pessoa. E não como um casal, mas sim como pessoa. Óbvio que vai curar a relação, mas o principal objetivo é a sua cura. Às vezes a gente não tem esse olhar, a gente acha que a relação ela é algo que está distante disso, que não está a serviço disso, muito pelo contrário. Eu vejo que o principal serviço, a principal função de uma relação afetiva é fazer você se conhecer. Não conhecer o outro, mas se conhecer através do outro. Porque toda relação, ela é um espelho. Todas as relações, elas estão ali para trazer sombras, projeções de questões que são nossas mesmas, né? Então, por isso que a principal função de um relacionamento é você se conhecer, não é conhecer o outro. É primeiramente se conhecer. Você vai estar se vendo através do outro. Você vai ver através do outro o que sozinho você não conseguiu enxergar. O que o seu inconsciente escondeu, o que o seu racional camuflou, você vai ver através do outro. Então não é que você se incomode com o outro, na verdade, você se incomoda com questões que existem em você e esse parceiro, essa parceira, ele te remete a isso, ele traz para você. Mesmo que seja a nível inconsciente, ele faz isso emergir. Então é sobre você. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o que nós podemos fazer, nós mesmos, para movimentar nossas relações para algo mais saudável, para resgatar as relações. Porque sim, na maioria das vezes existem soluções, só que às vezes não queremos ficar com as soluções, porque não diz sobre a solução da relação, diz sobre a solução de algo que é diretamente comigo mesmo. E aí quando chega nesse ponto que é diretamente com você, te digo que a gente sente que é mais difícil do que resolver no outro ou na relação. Porque ali não é diretamente em mim, mas quando eu tomo a responsabilidade que precisa ser diretamente em mim, aí a gente recua. A gente recua, dá uns passinhos para trás, se esconde da solução. Então, o seu parceiro, a relação, ela tem função de professor, professora. E você ali dentro daquela relação, você é o aluno. Você é alguém que tem oportunidade de se curar de algo que talvez você já precisava ter visto antes, mas por algum motivo não foi visto. Ah, Evelyn, mas e se a relação não for para ser? Mesmo que não seja para ser, foi o tempo certo e aquela pessoa esteve na sua vida para te ensinar algo. Então não existe acaso, não existe erro. Existe sim a possibilidade sempre, a possibilidade de alguma cura através das relações que a gente atrai. Ah, Evelyn, eu tive uma relação abusiva, horrível, violenta. Ali teve a oportunidade de uma cura. Teve a oportunidade de uma cura para você e para o seu sistema? Provavelmente. Onde ali haveria a oportunidade de reconhecer as relações abusivas, de dar um lugar e de reprogramar o seu script de relacionamento, o script do seu sistema familiar sobre os padrões de relacionamentos afetivos. Só que se a gente olha o outro como algoz, como ruim, como o culpado, a gente não consegue trazer a solução. E aí vem aquela história infernal dos loopings. Eu não tirei o aprendizado. Pode ter sido a pior situação que foi, que você teve na vida. Você não tirou o aprendizado ali. Vai voltar. E vai voltar, e você repete, aquilo volta, até você se exaurir. Até você
se cansar, se fechar para as relações, se fechar para amar. Ou você vai amar alguém, mas você vai na postura de ataque, na postura de embate, de defesa, sempre esperando algo ruim. E aí, quando você está em uma relação, não existe paz. Porque o script que eu estou acessando de relacionamentos é algo pesado. Então, quando eu estou numa relação, não tenho paz. E aí você vai girando sempre nisso, nessa sensação. Onde paz e relação, amor e relação, harmonia e relação não conseguem coabitar o mesmo espaço. É sempre relação, dor, relação, rejeição, relação, abuso. A gente faz essas correlações. E é possível ressignificar, só que eu tenho que primeiro trazer para mim. Não é sobre o outro, é sobre mim. O que disso que eu vivo tem no meu sistema familiar, tem na minha história, na história com os meus pais, na minha infância. Eu preciso sair da vítima do outro, da vítima da relação, da vítima da vida, para conseguir tirar o aprendizado. E aí sim eu consigo solução. Quando eu venho para autorresponsabilidade, eu me responsabilizo por aquilo que está acontecendo na minha vida. Me responsabilizo por aquele padrão, aquelas situações que acontecem na minha vida afetiva. Então, não somos vítimas, somos aprendizes. Por mais que seja dura a situação, eu estou ali para aprender algo e esse algo ele vai me tornar mais maduro, mais inteiro, mais completo e esse algo também vai curar o meu sistema. Então, essa visão é uma visão madura das relações. Se eu quero resgatar minha relação, eu tenho que chegar com essa postura. Constelador, terapeuta, psicólogo nenhum estão aqui, né, para passar a mão na cabeça do outro e reforçar as nossas lamúrias, os nossos papéis de vítima. E óbvio que a gente tem que ter muito amor, amorosidade, né, para olhar para isso, porque são feridas profundas na alma. Então a gente acolhe, mas a gente não pode passar a mão na cabeça, porque senão a gente está fazendo o quê? A gente está reforçando ainda você manter aquele looping. E às vezes a gente mesmo passa a mão na nossa cabeça. A gente coloca panos quentes, a gente fala pra gente, tadinha, coitadinha. E aí a gente só vai postergando, camuflando a situação, deixando passar e acontece de novo, a gente chora, esperneia, quer ir pro buraco, pro fundo do poço. Cada um vai ter o seu processo, tá? Perante a isso. E tá tudo bem, da forma com que você quiser levar. Mas se você quer resgatar as relações, lembrando que quando você resgata uma relação afetiva, você está se resgatando primeiramente. Não existe resgate da relação sem se resgatar em primeiro plano. E hoje em dia a gente tem muito essa questão das relações são descartáveis, né? Por que eu descarto? Como eu falei anteriormente, eu dou de cara com algo que eu preciso fazer por mim, isso vem através do outro. Algo que eu preciso fazer pelo meu sistema, isso vem através do outro. Mas eu acho mais fácil deixar aquilo ir e virar página. Simplesmente vou virar página. Não vou fazer o que eu preciso, vira página. E aí é uma página igual, né? Eu Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, infinito. E essas sombras fazem a gente distorcer a realidade. Isso que eu projeto no outro, isso que é meu que eu projeto no outro, faz a gente distorcer o que é real. Será que o que você vê realmente é o que é? Será que o que você sente realmente é o que acontece? Será que a forma como você vê o outro, vê a relação, é realmente a postura que a pessoa está tendo? Será que você consegue enxergar a sua postura? Na maioria das vezes não, a gente está cheio de véus, cheio de nuvens, está tudo nublado.
E eu tô cheio de camadas, de programações, de crenças, de valores, de traumas, de dores. E isso vai me fazer distorcer o que é real. Então eu não me conecto com o que é real. E às vezes o que tá ali pra mim é saudável. Só que eu vou distorcer em cima daquilo. Eu vou ver outra situação e eu posso tornar o que até então seria saudável em algo adoecido. Muitas vezes existe sim a possibilidade de algo saudável, mas a gente não consegue ficar com o que é bom. A gente não consegue ficar com o que é saudável. Às vezes a gente prefere o que? A dor. Se manter na dor, nas relações frustradas, que não dão certo, que não vão dar certo, que vão nos machucar. Por quê? Para acolher essas sombras, eu vou ter que dar um sim para mim. Não vai ser fácil, eu vou ter que encarar algumas coisas. Então, às vezes, a gente acredita que a dor de viver uma relação miserável, abusiva, ruim, ela é menos pior do que encarar o que a gente precisa ver da gente ali dentro. E aí muitas pessoas me perguntam, né? Evelyn, o que a constelação familiar ajuda dentro das relações afetivas? Quando a gente constela, a gente parte para abrir uma gavetinha do desconhecido, tá? Então vão ter questões ali que eu não faço ideia. Então, todas reprimidas, escondidas, a nível inconsciente, são os meus segredos da alma. Quando a gente vai para lá, a gente vai trazer isso para a luz da consciência. Quando eu tomo consciência, eu posso mudar, fazer diferente, ressignificar aquilo que até então me machucava, me irritava, me incomodava no outro e na própria relação.